É uma alegria ter você aqui comigo para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre um tema profundo e transformador: a consagração, o ato de separar o comum para o sagrado e entregar totalmente a vida ao Senhor. Prepare o seu coração, porque Deus tem algo especial para ministrar à sua alma hoje. Desde os primórdios da revelação divina, a consagração se apresenta como um dos princípios mais sublimes e centrais da relação entre o Criador e o ser humano. Ela não é uma invenção eclesiástica, nem uma prática restrita a líderes religiosos ou momentos litúrgicos, mas sim uma exigência espiritual que permeia toda a história da salvação. Na essência, consagrar é separar o comum para o sagrado, transferir a posse daquilo que é terreno para o domínio absoluto de Deus. O termo, em hebraico, frequentemente associado à palavra kadas, que significa santificar, purificar, dedicar, aparece em diversos contextos do Antigo Testamento, desde a separação dos utensílios do tabernáculo até a entrega total de uma vida a serviço divino. Quando o povo de Israel foi libertado do Egito, antes mesmo de receber a lei, Deus ordenou a Moisés: santifica o povo hoje e amanhã, e lavem as suas vestes. Êxodo capítulo 19 verso 10. Essa ordem não era apenas higiênica ou simbólica, mas espiritual. Eles precisavam compreender que se aproximar de Deus exigia preparo, pureza e separação. O Deus que os libertara não era um ídolo nacional, ele era santo, e desejava um povo que refletisse a sua santidade. Nesse ato simples, lavar as vestes, estava a semente do princípio eterno da consagração: ninguém se aproxima de Deus sem se separar do mundo. Com o passar das gerações, Deus estabeleceu o sacerdócio levítico, e com ele vieram instruções minuciosas sobre como os sacerdotes e os objetos do santuário deveriam ser consagrados. Moisés ungiu Arão e seus filhos com o óleo sagrado, conforme Êxodo capítulo 28 e 29 descrevem, e assim eles foram oficialmente separados do restante do povo. O óleo, que escorria pela barba de Arão e descia até a orla de suas vestes, Salmos 133 verso 2, não era apenas um perfume cerimonial, mas o símbolo visível de uma entrega invisível. Uma vez ungido, Arão não poderia mais pertencer a si mesmo, sua voz, suas mãos, seus dias e até suas vestes agora pertenciam ao Senhor. Esse conceito se expandiu para toda a vida de Israel. O sétimo dia da semana era consagrado, as primícias do campo eram consagradas, os primogênitos eram consagrados. Tudo que tivesse valor devia ser oferecido a Deus primeiro, reconhecendo que Ele era o dono de tudo. A consagração, portanto, é também um ato de reconhecimento de soberania. O homem confessa que Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. No entanto, a consagração do Antigo Testamento, embora profunda, ainda era ritual e externa. Era possível consagrar um objeto e ele permanecer santo, mas também era possível consagrar um corpo e manter o coração distante. Por isso, o profeta Isaías ouviu da parte do Senhor: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías capítulo 29 verso 13. O problema não era o ritual, mas o afastamento interior. O povo havia aprendido a forma, mas esquecido a essência. Deus não se agrada de mãos lavadas se o coração estiver sujo. Quando o Novo Testamento se inicia, Jesus traz o cumprimento perfeito da consagração. Ele é o consagrado do Pai, o Messias, palavra que literalmente significa ungido. Toda a vida de Cristo é uma manifestação do que significa ser totalmente separado para Deus. Em João capítulo 17 verso 19, durante a oração sacerdotal, ele declara: por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Nesse versículo, vemos o ponto culminante da consagração divina. Jesus não apenas vive separado do pecado, mas se entrega voluntariamente para que outros possam ser separados também. Sua consagração é redentora, a nossa é a resposta dele. O apóstolo Paulo, compreendendo essa verdade, escreve aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12 verso 1.
É como se Paulo dissesse: agora que vocês entenderam o tamanho da graça, respondam com consagração. A diferença é que o sacrifício do Antigo Testamento era morto, o cordeiro morria no altar, mas o sacrifício do Novo Testamento é vivo. O cristão consagrado não se entrega uma única vez, mas diariamente, renovando sua entrega em cada escolha, pensamento e atitude. A consagração, portanto, não é apenas um ato de abstinência ou renúncia, mas um estilo de vida contínuo. É viver de modo que cada área, corpo, mente, tempo, finanças, relacionamentos, seja colocada sob a autoridade divina. Quando Paulo fala em apresentar o corpo, ele não está falando apenas da carne física, mas da totalidade do ser humano. O corpo é o instrumento através do qual a alma e o espírito se expressam, logo, consagrar o corpo é consagrar tudo que o ser humano é e faz. E há um contraste importante aqui. O mundo ensina que de ser livre é fazer o que se quer, mas o Evangelho ensina que ser livre é estar completamente nas mãos de Deus. A consagração é a verdadeira liberdade, porque nos liberta do domínio do pecado e nos coloca sob o domínio do amor. Os exemplos bíblicos reforçam essa verdade. Ana, uma mulher estéril e aflita, prometeu ao Senhor que, se recebesse um filho, o consagraria para sempre ao serviço de Deus. 1 Samuel capítulo 1 verso 11. Quando Samuel nasceu, ela o levou ao templo ainda pequeno e o entregou a Eli, o sacerdote. Aquele ato não era simbólico, era definitivo. Ana devolvia a Deus o que Deus lhe dera, reconhecendo que tudo que vem do Senhor deve retornar ao Senhor. Samuel cresceu diante da arca, ouvindo a voz de Deus desde a infância, e se tornou um dos maiores profetas de Israel. Isso nos ensina que tudo que é verdadeiramente consagrado floresce sob a presença de Deus. Séculos depois, o apóstolo Pedro retomaria o mesmo princípio, dizendo: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro. Capítulo 2 verso 9. Ele estava ecoando Êxodo capítulo 19, mostrando que o propósito original ainda é o mesmo. Deus quer um povo separado, não apenas do nome, mas do modo de viver. Assim como o sacerdote do Antigo Testamento não podia misturar o santo com o profano, o cristão de hoje não pode misturar luz e trevas. Mas é importante compreender que consagração não é isolamento. Jesus orou dizendo: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João capítulo 17 verso 15. O crente consagrado não foge do mundo, ele vive no mundo, mas não pertence a ele. É sal, é luz, é testemunho. O mundo precisa ver nele algo diferente, não um orgulho espiritual, mas uma presença divina. Em resumo, consagração é a resposta da criatura ao amor do Criador. É o eco humano à voz que chama: Sede santos, porque eu sou santo. É a entrega voluntária do coração, a pureza de propósito, a disponibilidade para servir. Um cristão consagrado é aquele que acorda todas as manhãs e diz: Senhor, hoje também eu sou teu. Quando o altar da vida está limpo, o fogo de Deus desce. E, assim como no Antigo Testamento, quando Moisés consagrou o tabernáculo e a glória do Senhor o encheu, também hoje o Espírito Santo habita em templos vivos, homens e mulheres que decidiram pertencer completamente a Deus.